Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Med. E hoje estaremos apresentando o assunto vascularização de vísceras abdominais, dando continuidade ao nosso estudo de irrigação e drenagem. Para começar, como nós estamos sempre fazendo, vamos falar a respeito da circulação arterial, depois da circulação venosa e por último algumas correlações clínicas a respeito desse assunto de anatomia. Para começar a nossa circulação arterial, a gente tem que entender que a nossa mãe é a aorta abdominal, que ela vai dar origem a toda a irrigação visceral. A aorta abdominal, ela vai entrar no abdômen através do hiato aórtico no diafragma. É um buraquinho que fica no músculo diafragma, que vai permitir a passagem desse vaso importante da aorta abdominal ao nível da 12ª vértebra torácica. Ela vai descer anteriormente até a coluna vertebral, em L4, na 4ª vértebra lombar, onde ela vai se bifurcar nas artérias ilíacas comuns. Durante esse trajeto, ela vai emitir vários ramos viscerais, que vão ser muito essenciais para a irrigação dos órgãos abdominais. Esses ramos viscerais, nós vamos dividir em dois grandes grupos, os ramos viscerais ímpares e os ramos viscerais pares, certo? Vamos começar então a respeito dos troncos viscerais ímpares. O primeiro deles vai ser o tronco celíaco. O tronco celíaco é o primeiro ramo visceral ímpar da aorta abdominal, como eu acabei de falar, emergindo ao nível da 12ª vértebra torácica, logo abaixo do hiato aórtico. Ele vai ter apenas 2 centímetros de extensão e vai se dividir em 3 principais ramos que irrigam o intestino anterior embriológico. Aqui estão os 3 principais ramos: a artéria gástrica esquerda, a artéria hepática comum e a artéria esplênica. Bom, vamos começar pela artéria gástrica esquerda. A artéria gástrica esquerda, ela vai irrigar a curvatura menor do estômago e a porção distal do esôfago. Posteriormente, ela vai se anastomosar com a artéria gástrica direita, formando uma importante circulação cololateral na curvatura menor do estômago. Já a artéria hepática comum, como o nome já sugere, ela vai irrigar tanto o fígado quanto a vesícula biliar, após originar a artéria hepática própria. E ela vai irrigar também o estômago, o duodeno e o pâncreas, após girar a artéria gastroduodenal. Falando agora a respeito da artéria esplênica, ela vai ter um trajeto bem tortuoso ao longo da borda superior do pâncreas. E como o nome já sugere, esplênica vem de spleen, do inglês, né? Vai irrigar o baço e o pâncreas, que vai emitir também ramos gástricos curtos para irrigar o fundo do nosso estômago. Algumas ramos importantes dessas artérias: a artéria gástrica direita, que vai ser ramo da artéria hepática própria e vai irrigar a curvatura menor do estômago, vai se anastomosar com a artéria gástrica esquerda para formar essa importante circulação cololateral, como eu disse no box de cima. Além disso, a artéria gastroduodenal, que vai ser outro ramo da artéria hepática comum, e vai suprir sangue para o piloro do estômago, duodeno e cabeça do pâncreas, através dos seus ramos pancreático-duodenais. Por fim, como já citei anteriormente, nós temos as artérias gástricas curtas, e vão se originar da artéria esplênica e vai ter um trajeto próximo ao baço. Elas vão irrigar o fundo do estômago, a porção da sua curvatura maior, além das artérias gastromentais, que eu vou mostrar agora nessas representações através do aplicativo. Aqui está o belíssimo tronco celíaco. Primeiramente, nós temos a artéria gástrica esquerda. Como eu já citei, ele vai se trifurcar, vai formar 3 ramos: a artéria hepática comum e a artéria esplênica. Da artéria esplênica, nós vamos ter os ramos da artéria gástrica curta, que vão irrigar o fundo do nosso estômago. A artéria hepática, agora no lado direito, nós temos a artéria hepática comum, que vai se bifurcar em artéria hepática própria e vai irrigar a vesícula biliar e o fígado, artéria gastroduodenal, que por sua vez vai formar a artéria pancreático-duodenal superior e a artéria gastromental direita. Agora, falando a respeito da artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela vai se originar a aorta depois do tronco celíaco, ao nível de L1. Ela vai ser responsável pela irrigação do intestino médio embriológico, desde o duodeno distal até o cólon transverso proximal. Seus principais ramos são a artéria pancreático-duodenal inferior, artérias jejunais e ilhais e artérias ileocólicas.
além das artérias cólicas médias e direitas. As principais funções dessas artérias: a pancreática duodenal inferior, ela vai se anastomosar com a pancreática duodenal superior, que vem do tronco cilíaco, que eu acabei de comentar. As artérias jejunais iliares, elas vão formar vários ramos para nutrir tanto o jejum quanto o ilho. Já a artéria ileocólica vai nutrir o ilho terminal, o seco e o apêndice. As artérias cólicas direitas e médias vão nutrir o colo ascendente e o colo transverso, que estão representados nessa. Aqui estão os ramos da artéria mesentérica superior. Primeiramente, aqui está a artéria mesentérica superior, passando pela borda inferior do nosso pâncreas. Primeiro ramo que ela vai emitir a artéria cólica média. Depois, a artéria pancreático duodenal inferior, e vai se anastomosar com a artéria pancreático duodenal superior, que vem do tronco celíaco. Depois nós temos a artéria cólica direita, a artéria ileocólica. Mais uma revisão: artéria cólica média, artéria pancreático duodenal inferior, artéria cólica direita e a artéria ileocólica, sendo a última. Passando agora para a artéria mesentérica inferior, elas vão ter três principais ramos: a artéria cólica esquerda, que vai irrigar o terço distal do colo transverso e do colo descendente, e vai formar a arcada de Riola, que vai ser uma importante via colateral para a artéria mesentérica superior. As artérias sigmoides, como o nome já sugere, vão irrigar o cólon sigmoide através dessas arcadas, que também a artéria jejunais iliares formam essas arcadas. Além dela, nós temos a artéria retal superior, sendo essa o último ramo da artéria mesentérica inferior, que vai se anastomosar com as artérias retais médias inferiores, que vêm de outras artérias, formando o plexo hemorroidário, que dá aqueles problemas de hemorroida. Aqui estão os ramos visuais da artéria mesentérica inferior. O primeiro deles, a artéria cólica esquerda. Depois a artéria sigmoides, que vão irrigar o cólon sigmoide. E por fim, na parte mais distal, a artéria retal superior, que vai formar o plexo hemorroidário com a artéria retal média e a artéria retal inferior. Agora, partindo para os ramos viscerais pares, nós temos três principais artérias: as artérias renais, suprarrenais e gonadais. Como o nome já sugere, as artérias renais vão irrigar, trazer nutrientes para o rim. Elas vão se dividir sem anastomoses significativas e tem uma grande variância anatômica na população, sendo a artéria renal direita mais longa e posterior à veia cava inferior. Já as artérias suprarrenais, elas vão se dividir em suprarrenal superior, média, inferior, e vão ser responsáveis pela vascularização da glândula suprarrenal, que está em constante trabalho, e devido a essa função endócrina, essa vascularização abundante é essencial para seu bom funcionamento. Já as artérias gonadais, como o nome sugere, elas vão se originar abaixo das renais e vão nutrir, no caso da mulher, os ovários, e no caso do homem, os testículos. Vão seguir um trajeto longo até a pelve. As artérias testiculares representadas sendo um ramo direto da aorta abdominal e sendo par. No caso da mulher, seriam as artérias ováricas. E aqui estão representados tanto as artérias renais, lado direito e lado esquerdo, quanto as artérias suprarrenais médias. Agora, falando a respeito da circulação venosa, nós temos um importantíssimo sistema porta-hepático, responsável pela drenagem das vísceras digestivas. O sistema porta-hepático vai representar uma circulação venosa única, onde o sangue venoso das vísceras abdominais vai passar pelo fígado antes de retornar ao coração. Esse sistema vai permitir a metabolização de primeira passagem de nutrientes e toxinas que foram absorvidas no trato gastrointestinal, o famoso TGI. O principal componente desse sistema é a veia porta-hepática, que vai se formar retroperitonealmente pela confluência das veias mesentérica superior e esplênica ao nível da segunda vértebra lombar. Ela vai transportar a veia porta-hepática aproximadamente 75% do suprimento sanguíneo hepático, sendo um sangue riquíssimo em nutrientes, sendo que, ela vai ser relativamente pobre em oxigênio. Os principais componentes desse sistema, além da veia porta-hepática, é a veia mesentérica superior, como eu já disse, e a veia esplênica, além da mesentérica inferior e vias gástricas.
a veia mesentérica superior, vai drenar o intestino delgado e o cólon direito, a veia esplênica, o baço, o pâncreas e o estômago. Já a mesentérica inferior, ela vai ser uma tributária da esplênica. E eu vou estar representando elas pelo aplicativo agorinha. Aqui está a veia porta e o sistema porto-hepático. A veia porta do fígado, que vai irrigar toda a parte do fígado, certo? Como eu disse, a veia esplênica, que vem do baço, e a veia mesentérica superior, ambas vão convergir para formar a veia porta do fígado. E mais, do lado esquerdo do corpo e de forma inferior à veia esplênica, nós temos a veia mesentérica inferior, que vai desembocar na veia esplênica. E aqui está o sistema porto-hepático. Falando agora da drenagem venosa pá, nós temos que o sangue venoso dessas diversas estruturas abdominais vão drenar diretamente ou indiretamente para a veia cava inferior, que vai transportar o sangue de volta ao coração. Entender essas vias é crucial para a prática clínica médica, obviamente. Nós temos, assim como as artérias, as veias renais, as veias suprarrenais e as veias gonadais, sendo que todas elas vão ter diferenças do lado direito para o lado esquerdo. A veia renal direita vai drenar diretamente na veia cava inferior. Já a veia renal esquerda vai ser mais longa, vai cruzar a aorta e vai receber essas três outras veias: gonadal esquerda, suprarrenal esquerda, lombares, antes de drenar para a veia cava. Então, a veia renal direita vai drenar diretamente para a veia cava. Já a veia renal esquerda vai receber a gonadal esquerda, suprarrenal esquerda, lombares e depois vai drenar para a veia cava inferior. Falando agora das veias suprarrenais, a veia suprarrenal direita, como eu já disse, todas essas três vão ter diferença da direita para a esquerda. A direita vai drenar diretamente na veia cava inferior, como a veia renal direita também. Já a veia suprarrenal esquerda vai drenar na veia renal esquerda, que é um pouco intuitivo, né? Já as veias gonadais vão ter uma relação muito importante a respeito da sua assimetria, mas eu vou abordar isso posteriormente. A veia gonadal, sendo no homem a testicular, sendo na mulher a ovárica, direita, vai drenar diretamente na veia cava, ou seja, pisozinho. No caso das veias pares, a veia direita vai drenar diretamente na veia cava inferior. Já as esquerdas vão drenar na veia renal, no caso da suprarrenal e na gonadal. E no homem, isso tem uma relação muito importante a respeito da varicocele. Como a veia renal esquerda e a veia gonadal esquerda vão formar um ângulo de 90 graus, deixa eu representar de azul, né, para ser um pouquinho mais didático. Um ângulo de 90 graus, o sangue ele vai encontrar uma certa dificuldade para passar desse ângulo reto aqui. E ele pode acabar voltando e formando essas zonas tortuosas de varizes nos testículos. E justamente por ser a parte esquerda que tem essa predisposição maior, os homens acabam por ter um problema de varizes, de varicocele, no testículo esquerdo maior do que no testículo direito. E essa varicocele vai acometer cerca de 15% dos homens adultos. Por fim, algumas relações clínicas importantíssimas. Nós temos a hipertensão portal e essas anastomoses portosistêmicas. A hipertensão portal ela vai ocorrer quando a pressão no sistema porta ultrapassa de 10 a 12 milímetros de mercúrio, levando à abertura de vias colaterais naturais entre a circulação portal sistêmica, o que significa que a pressão aumenta, o sangue procura maneiras de retornar para o coração e vai se anastomosar com outras veias que não são pertencentes ao sistema porta, ou seja, elas vão buscar veias sistêmicas para gerar esse fluxo sanguíneo e levar diretamente para o coração, certo? E dessas três possíveis anastomoses e procura do sangue sair, eu destaquei três: as varizes esofágicas, o processo de cabeça de medusa e a esplenomegalia. Começando com as varizes esofágicas, elas vão acometer a parte distal do esôfago e a anastomose formada por elas vai ser a veia gástrica esquerda, que pertence ao sistema porta, e as veias esofágicas, certo? Ou seja, essa pressão vai aumentar, o sangue venoso vai procurar alguma maneira de retornar ao coração devido a essa alta pressão, e eles vão buscar nas veias esofágicas anastomoses. Qual é a relevância disso, né? Essa ruptura devido à grande pressão pode causar hemorragia digestiva alta grave, com uma mortalidade de cerca de 15 a 20% do episódio, ou seja, uma relevância altíssima na gastroenterologia, certo? Tá aqui a imagem endoscópica dessas varizes esofágicas com manchas vermelhas, que provavelmente, né, é sangue. Também aqui as manchas. E
extrema importância, né, na prática médica. Já o processo de cabeça de medusa, ele vai se localizar na parede abdominal anterior, que essa anastomose vai ser das vias paraumbilicais, que pertencem ao sistema porta, com as vias epigástricas, que pertencem à circulação sistêmica, certo? E é justamente esse aspecto de cabelos ondulados, como se fossem as cobras na cabeça da medusa, que são um sinal clínico gravíssimo, um sinal clínico visual de um estado grave da hipertensão portal avançada. Justamente esse processo que eu já comentei várias vezes até agora, de aumento de pressão e busca de saídas alternativas através de anastomoses. A esplenomegalia, localizada no baço, como o nome sugere, um aumento do baço, o aumento da pressão no sistema porta-hepático vai causar uma congestão venosa na veia esplênica, que não necessariamente vai formar anastomose, vai ser só aumento dessa pressão. E justamente por isso, o baço ele vai sofrer um processo de aumento, o hiperesplenismo e uma esplenomegalia. Como o baço está trabalhando ativamente nesse processo de transformação do sangue, ele vai sofrer um aumento na sua ação, que é justamente o hiperesplenismo, e vai produzir a trombocitopenia, a anemia e a leucopenia. Como ele está constantemente quebrando essas células, o sangue está constantemente degradando para formar essa renovação do tecido sanguíneo, o seu aumento de ação vai causar a diminuição dos trombócitos, das hemácias, causando um quadro de anemia. E aqui dá para ver na figura o tamanho do baço desse paciente, certo? Devido a justamente aumento da pressão no sistema porta-hepático, talvez causado por uma cirrose. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.